deixe-me explicar basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu quero falar hoje um pouco sobre princípios bíblicos. Princípios bíblicos. É uma palavra muito repetida no Brasil, igualmente negligenciada. Todo mundo fala sobre princípio bíblico com relação a alguma coisa. Princípios bíblicos relacionados a finanças, princípios bíblicos relacionados à família, princípios bíblicos relacionados ao emprego, ao casamento. Mas eu quero falar sobre princípios bíblicos hoje relacionados à adoração. E claro, se você for falar de adoração, existem princípios bíblicos que regem quase tudo. Sobre nosso coração, sobre nossa mente, sobre nossos corpos, sobre o culto público, sobre as bandas, as músicas. Mas eu quero ser específico hoje. Como o propósito do Cante das Escrituras, eu quero falar sobre o conteúdo do que a gente canta. Eu quero falar sobre o conteúdo do que nós cantamos na igreja, nos nossos cultos públicos, o que eu chamo de canto congregacional. Eu quero falar não sobre músicas que cristãos fazem, mas músicas que cristãos fazem especificamente para ser cantadas no culto. Se Deus é um Deus que zela pela sua glória, Deus é um Deus que zela pela sua adoração. Porque a adoração da igreja é o principal meio pelo qual Deus escolheu para receber glória para si. E se Deus quer receber glória para si, principalmente através da adoração da igreja, Deus só pode zelar por isso e reger isso de acordo com a sua vontade. Se nós lermos a Bíblia, nós percebemos que existem vários princípios bíblicos com relação à adoração e ao conteúdo do que nós cantamos. Se nós vamos para Levíticos 10, nós vemos 2 sacerdotes de Deus sendo mortos por Deus, não porque foram contra um princípio bíblico, não porque foram contra um mandamento de Deus, mas simplesmente porque fizeram algo que Deus não mandou na adoração. Eles acenderam lá o incensário de um modo que Deus não mandou, como a Bíblia diz, eles acenderam um fogo estranho, então foram fulminados por Deus. Percebemos que Deus é um Deus muito zeloso pela sua glória, e ao mesmo tempo, por isso ele é um Deus muito zeloso com relação à adoração. Com isso eu quero afirmar três princípios. Quando nós lemos a Bíblia inteira, nós percebemos que existem, repetidas de Gênesis a Apocalipse, 3 princípios básicos sobre o conteúdo daquilo que cantamos. 3 princípios básicos, são esses 3 princípios, divididos em 3 afirmações, que nós entregamos nos nossos panfletos no show, que nós pregamos na conferência, que nós oramos para viver, lutamos para viver, lutamos e oramos para que a igreja brasileira viva. São 3 princípios básicos, 3 frases simples, que embora sejam simples, embora não sejam teologia profunda, embora não sejam verdades ocultas na Escritura, são pontos claros, simples, que saltam à nossa mente. E essas 3 verdades são negligenciadas hoje e nós queremos falar sobre essas 3 verdades. Simples e claras. A primeira verdade, a primeira afirmação, o primeiro princípio básico do nosso manifesto é: a música cristã, como canto congregacional, como música que cantamos na igreja, a música cristã deve ser baseada nas Escrituras. É simples, é claro, até lógico, acho que todo mundo concorda com isso, mas nós negligenciamos completamente isso. E muitas vezes dizemos que seguimos, mas não seguimos na profundidade que a Bíblia manda que sigamos. Para falar sobre isso, vamos ler rapidamente o texto de Colossenses 3,16. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu vos espero. Colossenses 3, versículo 16. Vamos ler cada palavra de Paulo, cada linha de Paulo, cada oração. Vamos tentar analisar por completo o que Paulo está dizendo aqui, para que possamos entender o âmago do ensino de Paulo. Ele começa dizendo o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Assim como no versículo 15, a paz de Deus é uma paz que Deus fornece aos homens, aqui a palavra de Cristo é o ensino que Cristo deu aos homens. É o ensino do Evangelho, é o ensino de Jesus, que foi transmitido aos apóstolos e é transmitido para nós, através do ensino dos apóstolos, que é registrado nesse livro que vocês têm nas mãos, através da Bíblia, através da Escritura. O que Paulo está dizendo? Ele quer que a palavra de Cristo, o conhecimento de Deus, a sã doutrina, ele quer que teologia esteja habitando nos cristãos de Colosso. Não só habitando, mas habitando abundantemente. Esse habitar no grego dá a ideia não só de um estar, mas de um estar transformador. Um estar que vai dentro da alma do homem, que transforma, e que se sente à vontade lá e muda o que está lá dentro. Basicamente o que Paulo está dizendo é: ei, eu quero que a sã doutrina, eu quero que o conhecimento de Deus esteja dentro de vocês, habitando em vocês e transformando vocês.
para que vocês possam viver como a Bíblia manda que vocês vivam. Irmãos, não é tudo sobre isso. Sabe, há décadas as pessoas no Brasil oram por um avivamento. Há décadas que nós oramos por um avivamento, por um reavivamento, para que a igreja possa ser igreja e viver como igreja e ter o poder do Espírito Santo nela. E sabe, Paulo está dizendo, eu quero que vocês possam viver como igreja, através dessa palavra que vai habitar em vocês. E sabe, a gente também muitas vezes ora por uma reforma na igreja, que nós possamos ter uma teologia correta, ter o conhecimento correto, ter doutrinas corretas. E é basicamente o que ele está dizendo, ele quer que a palavra de Cristo, a verdadeira palavra de Cristo, o conhecimento de Deus estivesse na igreja. Ele está dizendo, eu quero que haja em vocês uma verdadeira reforma, eu quero que haja em vocês um verdadeiro avivamento, eu quero teologia correta mudando a vida de vocês, transformando a vida de vocês, para que vocês possam viver como a Bíblia quer que vocês vivam. O que Paulo está dizendo aqui é incrível, eu acho que está aqui no texto, eu não acho que estou colocando isso ou inventando isso, eu acho que está claro aqui. A palavra de Deus habitando no cristão e transformando o cristão. Eu quero isso para a igreja. Eu acho que todos nós queremos isso para a igreja. Pessoas morreram orando por isso para a igreja. E Paulo vai explicar como é que nós teremos a palavra de Cristo, a verdade de Deus mudando o nosso ser, habitando em nós de modo abundante. E ele diz, em toda sabedoria. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Como Pedro também diz na sua carta, cresçam na graça através do conhecimento. Se nós queremos crescer, como Paulo está mandando aqui, tendo a obra de Cristo, as palavras de Cristo, habitando na igreja, transformando a igreja, nós teremos isso através de toda sabedoria. É quando a igreja acorda para abrir esse livro e mergulhar no mar do conhecimento de Deus. É quando a igreja acorda para abrir as escrituras e dizer, eu quero conhecer o Senhor que me salvou. Como um amante que ama a sua esposa e que não pode ficar sem conhecê-la, e saber o que a agrada, e saber o que a deixa feliz, e saber qual é a vontade dela para ele. Assim o cristão amando Deus e querendo Deus e desejando Deus, e querendo saber o que Deus quer dele, o que agrada a Deus e como ele vive para Deus. É através de toda sabedoria. É o cristão indo atrás do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, que vem através das palavras de Cristo no nosso coração, transforma o nosso ser, transforma a igreja, transforma o crente individualmente e nos faz viver como Deus quer que vivamos. E Paulo continua dizendo como nós vamos adquirir essa sabedoria. Ele diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ele vai dizer, irmãos, vocês querem adquirir sabedoria, vocês querem adquirir conhecimento, e esse conhecimento, que é o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, que vai vir na sua vida e transformar a sua vida e fazer com que Cristo habite em vós, transforme vocês, é quando vocês ensinam e admoestam ou exortam uns aos outros. É quando a igreja vive em comunidade, vive como igreja, e as pessoas têm ensino, recebem ensino de Deus. Quando as pessoas recebem uma exortação de Deus. As pessoas aprendem de Deus através das outras pessoas. É quando vocês estão aqui sentados ouvindo alguém ensinar. É quando eu estou sentado no culto ouvindo alguém ensinar. É quando eu estou conversando ouvindo alguém ensinar. Existem vários modos e vários de adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. E Paulo está dizendo que é através do ensino, através da admoestação. E ele continua dizendo um dos modos com o qual a igreja vai trazer esse ensino. Um dos modos com qual essa igreja vai trazer a admoestação. E é nisso que eu quero me focar. Ele diz o seguinte, do início. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês vivam de um modo coerente. Eu quero que habite em vós, abundantemente, as palavras de Cristo. Esse habitar transformador que muda o homem, que vive no homem, a Bíblia realmente vivendo em nós, vivendo o que a Bíblia diz, e isso vai vir através de conhecimento, vai vir através de sabedoria, e eu vou adquirir essa sabedoria através da exortação, através do ensino, e um dos modos como vocês receberão esse ensino, e receberão essa demonstração, um dos modos de como a igreja vai ensinar uns aos outros, é quando eles estão cantando salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus. É basicamente por isso que lutamos. Que a igreja possa cantar músicas que
que tenham a capacidade de transmitir conhecimento. Músicas que possuam a capacidade de transmitir ensino. Músicas que eu posso crescer em fé por ouvi-las. Músicas que, porque o irmão do meu lado no culto está cantando, e a voz dele entrando no meu ouvido, eu posso declarar como Agostinho, quando foi no início da igreja, da história cristã, quando foi ouvir os hinos de Ambrósio, ele dizia, as vozes fluíam aos meus ouvidos, e a verdade vertia em meu coração. O que tem vertido no nosso coração quando nós estamos cantando? Isso parece besteira, mas é sério. Porque Paulo coloca como um dos fatores que vai fazer com que a igreja viva como igreja, fazer com que a igreja tenha as palavras de Cristo habitando nela, o cantar. O cantar a Deus, no culto todo domingo. Será que a verdade de Deus tem sido transmitida através do nosso canto? Será que a verdade de Deus tem sido passada para outros cristãos, para as pessoas que estão do nosso lado, através do que cantamos? Será que, como disse Agostinho, é a verdade de Deus que verte em nosso coração quando estamos cantando todo domingo? Todo culto? Será que é a verdade de Deus? Nós vemos aqui que um dos propósitos do louvor é ensinar. Nós temos cumprido isso. Nosso louvor tem ensinado. Quando termina o momento do louvor no culto, do louvor, aquele momento inicial, antes da palavra, você pode dizer, eu aprendi verdadeiramente algo sobre Deus. Eu aprendi algo sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre algo da Escritura. Você pode dizer que aprendeu. Hoje eu ouvi músicas que ensinaram sobre Deus. Ouvi músicas que falavam sobre a maravilhosa graça de Deus. Músicas que falavam sobre a salvação de um modo profundo. Músicas como Quebrantado, que me fazem ficar realmente quebrantado, falando sobre a graça irresistível de Deus salvar o pecador, que pela cruz nos atraiu. Será que todas as músicas que cantamos, têm essa profundidade teológica, bíblica, doutrinária? Ao longo de toda a história da igreja, a ideia de música como meio de ensino era clara. E era quase que desassociável. Era como dizer que a pregação deve ensinar. Dizer que a música deve ensinar. Ter que fazer uma conferência dizendo que a música deve ensinar seria quase absurdo no começo da era cristã. Porque no começo da era cristã, muitas vezes, quando a igreja católica estava bem instituída, eles proibiram o povo de cantar com medo de heresias se propagarem através do canto. Todos os pais da igreja, como Eusébio, João, Crisóstomo, Éfraim, o próprio Ambrósio, eles defendiam que a música era o meio de ensino e eles faziam de tudo para trazer boas doutrinas através do canto. Eles usavam a música como meio para defender a igreja de heresias. Será que nós temos dado esse valor à música? Alguns cristãos mais tradicionais acusam as pessoas que fazem parte do movimento mais contemporâneo de louvor de terem emudecido o canto. De terem emudecido o canto. Temos um canto mudo. Me dói assumir isso, mas eu acho que eles têm razão. Porque nós temos cantado músicas que na melhor das hipóteses, não falam nada sobre Deus. Basicamente, nós temos dois tipos de música no Brasil. Na maioria, não querendo generalizar. As que pregam heresias e as que não pregam nada. Porque, basicamente, nós perdemos o conceito de pregar de compor músicas que pregam Deus, que pregam a Bíblia, que pregam a Escritura, que pregam a verdade do Evangelho. Nossa música, basicamente, nós escolhemos músicas porque elas tocam na emoção, elas tocam no povo. O povo sabe cantar. Os ministros de louvores geralmente dizem que o povo levanta as mãos nessa música, canta alto, então tá bom. Quando deveríamos pensar, essa música traz verdades sobre o Deus que estamos adorando. Traz verdade sobre a Escritura. Sabe a verdade sobre o Evangelho. Eu sei que vocês já leram Efésios e tem aqueles velhos 5 ministérios velhos ministérios da igreja. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Uma pergunta básica que algumas pessoas fazem é, e cadê o músico? Sabe? Basicamente, metade do culto, ou 1/3, é voltado ao canto. Por que é que os músicos não estão lá? Os músicos não estão lá porque o ministério musical não é um fim em si mesmo. As pessoas usam a música para cumprir um ministério. Músicos não são simplesmente músicos. Músicos são mestres, que usam a música para ensinar. Músicos não são simplesmente músicos. Músicos são pastores, que usam a música para exortar. Eles não são simplesmente músicos, eles são evangelistas. E com a música eles pregam as boas novas. Músicos são mestres. Músicos estão ali para ensinar. É por isso que músicos não são citados em Efésios. Porque músicos estão citados em Efésios porque músicos podem cumprir esses ministérios usando a música para isso. Nós temos que prestar atenção que grande condenação virá sobre os falsos mestres. E se nós estamos cantando músicas que não pregam verdade sobre Deus,
se nós estamos cantando músicas que não pregam verdade nenhuma sobre Deus, haverá grande condenação sobre nós. E nós daremos conta de cada canção diante de Deus. Entenda, isso não é só para músicos profissionais ou grandes cantores gospels. Todo domingo você está cantando no culto. E se você está cantando no culto, você está exortando uns aos outros, como diz Colossenses. Você está cantando para o seu irmão, você está fazendo com que o seu irmão ouça a sua voz, e você está coabitando com esse pecado. Se você canta músicas que não cantam sobre Deus, sobre a Escritura, sobre o Evangelho. Mas sabe, esse princípio não é expresso apenas em Colossenses. Nos Salmos, nós vemos isso completamente exemplificado, e não só exemplificado, mas também pregado. Eu quero ler 4 versículos do Salmo 119. Eu podia ser muito mais extenso. Eu acho que vocês vão se perder se forem procurar nas suas Bíblias, então deixem que eu leio. 4 versos. 4 versículos básicos. Tem muitos outros, mas nós iremos passar a noite inteira aqui. Deixe-me ler do Salmo 119, verso 54. Veja isso. Os teus preceitos são o tema da minha canção. Qual é o tema do que temos cantado? É simplesmente a história de alguém? A história pessoal de alguém? Um dia desse um cara postou no site do Cante das Escrituras, dizendo que existiam muitas canções sobre vidas de pessoas que edificam. Eu não duvido que possa edificar, que eu possa ouvir na minha casa, no meu rádio, no meu MP3. Mas existe o princípio claro que deixa que isso não é necessário para o culto público. Existem verdades muito mais profundas nesse livro, na Escritura, que devem ser cantadas. O verso diz que os preceitos de Deus são o tema da canção do salmista. O verso 172 do Salmo 119 diz: a minha língua cantará a tua palavra. Nós temos cantado a palavra de Deus. Nós temos cantado conteúdo bíblico suficiente para dizer: eu estou cantando a palavra de Deus. A palavra de Cristo está sendo cantada. A palavra do Evangelho. Sabe? Nós temos cantado a palavra. Nós temos cantado a Escritura. O nome desse ministério não é Cante as Escrituras em Vão. Nós precisamos cantar a verdade de Deus, cantar as Escrituras, cantar o que a Bíblia ensina. O verso 171 do Salmo 119 diz o seguinte: meus lábios transbordarão de louvor, pois, ou porque, me ensinas os teus decretos. Por que os lábios do salmista iam transbordar de louvor? Porque os decretos de Deus eram ensinados. O verso 164 também diz: eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Por que o salmista louvava? Por causa que as ordenanças de Deus eram justas. Por que não transmitir as ordenanças de Deus no canto? Por que não transmitir quem Deus é, o que Deus ensina no canto? Então nos deliciarmos com a verdade de Deus e louvar verdadeiramente. Sabe, quando nós ouvimos aqui a palavra de Deus sendo cantada e ela entra nos nossos ouvidos e transforma o nosso ser, transforma a nossa mente. Então nosso lábio transborda de louvor, não um louvor vazio, mas um louvor baseado em quem Deus é, baseado no que a Escritura ensina. Eu acho que esses 2 versos aqui, últimos que eu li, acabam com uma frase que eu escuto muito aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Os ministros de louvores dizem: nós precisamos levar as pessoas a adorar. Mentira de Satanás. Vocês precisam levar as pessoas ao conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus para levar as pessoas a adorar. Não troque, não inverta os valores. Vocês precisam levar ministros de louvor, pastores de adoração. Vocês precisam levar as pessoas a Deus, ao conhecimento de Deus. E são as justas ordenanças de Deus que levará as pessoas à adoração. A adorar a Deus. A se render a Deus. O 1 Coríntios 14:15, quando Paulo está falando sobre dons de variedade de línguas, ele diz o seguinte: cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. E o Salmo 47, verso 7, diz: cantarei louvores com inteligência. Me perdoe a rudeza, mas a maioria das nossas músicas é no mínimo burra. Burra porque não traz conhecimento nenhum para os cristãos. Não traz conhecimento nenhum sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a Escritura. Cantamos músicas que têm refrões que são apenas mântricos e que se repetem e falam poucas coisas sobre Deus e que não tem muito conteúdo sobre Deus e não tem nada sobre Deus e eu saio daquela música perguntando: e? Músicas que tem o refrão inteiro mandando você pular. Músicas que tem o refrão inteiro repetindo uma ou outra palavra sobre Deus. Uma ou outra adoração. O que isso ensina sobre o Evangelho? O que isso ensina sobre a cruz? O que isso ensina sobre o que Deus quer que nós saibamos?
eu acredito que um dos motivos pelo qual Deus institui a adoração, o canto congregacional como um meio para o ensino, é por causa da verdade revelada em Deuteronômio 31. Ao ler Deuteronômio 31, nós percebemos que Deus, ele institui um louvor para a igreja com um propósito duplo. Memorização e propagação. Memorização e propagação. O contexto de Deuteronômio 31 é bem interessante. Porque Deus avisa Moisés sobre a sua morte iminente. Moisés estava próximo a morrer. E com a morte de Moisés, o povo se esqueceria dos caminhos do Senhor. E é o que Deus está dizendo a Moisés. E no verso 16 de Deuteronômio 31, ele diz: eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que eu fiz com eles. Então Deus ensina uma música para Moisés. Ele ensina um canto. E ele diz o seguinte, no verso 19: agora, escrevam para vocês essa canção, ensinem-na aos israelitas e façam-no cantá-la. Deus queria que os israelitas aprendessem aquela canção e cantassem aquela canção. Por quê? Para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. O que Deus está dizendo? Esses homens esquecerão das minhas leis. Esses homens esquecerão das minhas ordenanças. Então faça o seguinte, ensina essa música para eles. Porque essa música vai ser uma testemunha. Porque através dessa música eles não vão esquecer dessa verdade que eu estou ensinando. Porque através dessa música, através dessa canção, eles vão ter o conhecimento de Deus, eles vão aprender a verdade de Deus, essa música estará ensinando Deus, e porque eles estão recebendo constantemente ensino sobre Deus, através da canção, essa canção será testemunha se eles se desviarem. E além disso, vários israelitas que não conheciam ainda os mandamentos de Deus poderiam ter acesso aos mandamentos de Deus através de uma canção. Então, basicamente, falando sobre memorização, os judeus cantavam a Deus, muitas vezes, para lembrar de Deus e de suas leis. Alguns comentaristas dizem que os salmos foram escritos basicamente com esse propósito, para que através do canto, através de cantar os salmos, os judeus pudessem lembrar constantemente de Deus. E nós sabemos, e todo mundo usa música para memorizar algo, confesse. Quem nunca usou música para decorar fórmula de física, de matemática, quem nunca usou música para ensinar o filho os livros da Bíblia. Lembro quando minha irmã era menor, chegou em casa cantando uma musiquinha que dizia o nome de todos os livros da Bíblia. E os marqueteiros sabem disso e criaram esses jingles que tocam na nossa cabeça e não querem ir embora. Essas músicas que tocam no carnaval que a gente não aguenta, meu Deus, sai da minha cabeça. Porque a música tem um poder incrível de ficar e passar aquele conteúdo, e repetir aquele conteúdo e nos fazer memorizar aquele conteúdo. Eu sei até hoje a fórmula do Big Mac por causa de uma música que eu ouvi há uns 10 anos atrás. Até hoje. Até hoje meu pai canta a fórmula do Choquito lá em casa. Porque ele ouviu uma música sobre isso. E quem não usa música com relação à memorização? E sabe, como um músico e teólogo que eu gosto muito diz, a igreja hoje vive um problema de amnésia espiritual crônica. A gente simplesmente esquece o que Deus ensina. Esquece a verdade de Deus. E por que não usar a música para lembrar disso? Por que não usar a música para lembrar dos mandamentos de Deus? Por que não usar a música para que lembremos o que Deus quer de nós? Da gente, da nossa vida. Sabe, muitas vezes foi por causa de verdades de Deus transmitidas em canções que eu consegui lutar contra o pecado. Em momentos que o pecado vinha contra mim, aquela verdade ficava remoendo na minha cabeça e eu conseguia ter força através do Evangelho, através da Bíblia, através da Escritura, por causa de uma canção. Sabe, isso não é algo novo. Quando nós lemos a história da igreja, por exemplo, gosto de um exemplo de um monge inglês de 1680 que escreveu uma canção que é da história da criação até a história da redenção, com um único propósito: fazer com que a igreja lembrasse da história da Escritura. Por que nós perdemos essa noção? Por que nós perdemos a noção de que a música tem o poder de fazer-nos memorizar sobre Deus, memorizar a Bíblia, memorizar o Evangelho? Sabe, quando nós olhamos para as crianças do mundo, principalmente as que gostam de rap, nós vemos crianças de 6 anos cantando, decorado, raps gigantescos, cheios de devassidão e depravação. Eu imagino se essa fosse uma criança da igreja, cantando algo decorado aos 6 anos sobre justificação pela fé. Fosse uma criança de 6 anos cantando sobre eleição, sobre reconciliação, sobre Deus, sobre algo da Escritura. Se fosse uma criança cantando uma verdade de Deus. Sabemos que a música tem um poder incrível de pregar o Evangelho, de fazer-nos memorizar o Evangelho. Sabe, etnomusicólogos
concordam e dizem e batem na mesma tecla de que aquilo que você canta quando é criança, os conceitos passados vão ficar na sua mente para sempre. Você pode discordar desses conceitos, mas você vai lembrá-los até o fim da vida. Por que não ensinar os conceitos do Evangelho? Para que nós possamos lembrá-lo até estarmos velhos. Por que não ensinar os conceitos da Escritura? Por que não ensinar sobre Deus? Sabe, falando de criança, eu não sou pai ainda, mas o que os seus filhos vão lembrar daqui a alguns anos? Se nós vamos lembrar do que cantamos quando criança, quando jovens, eu lembro do que eu cantei quando era menor, o que seus filhos vão lembrar? Eles vão lembrar de verdades profundas e maravilhosas sobre Deus? Ou a melhor lembrança musical que ele vai ter vai ser a dança do pinguim? Perdoe minha rudeza. Sabe, quando nós olhamos para Salmo 1, nós vemos uma música que para mim é incrível. É a primeira música dos Salmos, é o primeiro hino que começa o livro que fala sobre Deus, o inário da Bíblia. E é uma música que começa, uma música totalmente carregada de ensino. É uma música completamente focada nesse primeiro ponto que eu estou dizendo. É uma música que traz um ensino incrível sobre Deus. Quem nunca leu o Salmo 1, eu acho que a gente sabe decorar do Salmo 1. Fala que é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não anda na roda dos escarnecedores, que tudo que ele fizer prosperará. Isso é uma verdade incrível sobre Deus e que fica na nossa mente. Pelo menos o Salmo 1 é um bom exemplo para mim. Um exemplo de Bíblia que nós deveríamos, de canto que nós deveríamos seguir. Por que não usá-lo como meio? E sabe, eu não vejo a música como apenas o meio de memorizar verdades bíblicas, mas de memorizar literalmente textos bíblicos. Memorizar as escrituras, pelo menos nesse século, é uma bênção esquecida. Por isso eu preciso dizer, pelo menos introdutoriamente, por que memorizar a Bíblia, sabe? Por que memorizar a escritura, por que memorizar certos textos bíblicos? Primeiro, porque ela torna a palavra de Deus mais acessível para que nós possamos vencer as tentações. Eu lembro de vezes em que, na luta contra o pecado, e eu lutando contra o pecado prestes a perder, eu lembrava de uma música que um amigo meu do sul do país compôs caseiramente no seu violão e botou no YouTube, que cantava: Grandes e admiráveis são tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa era uma música. E eu pude lembrar esses versículos por causa de uma música simples que meu amigo fez. E na luta contra o pecado, na luta contra as tentações, eu pude vencer por causa de uma canção. Porque eu tinha a escritura memorizada. Memorizar a escritura protege a nossa mente, fazendo com que seja mais fácil detectar erros por aí. E nessa época de erro teológico que nós vivemos, nessa época em que falsos profetas se levantam a cada dia, brincamos no começo da conferência dizendo que só estamos aqui porque não fomos arrebatados ainda, porque tem gente dizendo que o mundo acaba hoje, e bem, ainda não acabou. Ainda, né? Pelo menos. Então, nessa época em que temos erros teológicos atrás de erros teológicos, falsos profetas atrás de falsos profetas, falsos mestres sobre falsos mestres, ter a escritura memorizada é um meio claro para conseguirmos nos defender de todo erro, de todo engano. E terceiro, memorizar as escrituras fornece as palavras corretas para serem ministrados em casos de necessidades. Quantas vezes precisei, na missão que faço parte, pregar de improviso, o pessoal da missão está aqui, e memorizar textos bíblicos foi minha salvação muitas vezes. Chegou, essa semana passada, algo parecido, eu estava pregando e bateu um vento, não sei, a Bíblia voou, eu perdi o texto que eu estava. Pronto, acabou a pregação. Não sei onde é que eu estou, aqui na Bíblia. Mas como, graças a Deus, aquele conceito estava na minha mente, o verso estava decorado, eu pude continuar ministrando para aquelas pessoas, para aquelas vidas que precisavam de Deus. E não só nesses casos, mas às vezes está em um lugar, no ônibus, numa favela, na escola, na faculdade. Memorizar a escritura vai lhe dar o conteúdo necessário para pregar. E é uma bênção esquecida. Para mim é um exemplo pessoal, eu tenho um problema horrível com memória. Quem me conhece sabe, eu já vi gente dando um sorrisinho por ali. Porque minha memória, meus amigos, não tem jeito. Esqueço tudo. E música foi um meio, salvador para mim, para poder decorar a Bíblia, as verdades de Deus. Decorar capítulos inteiros da Escritura por causa de música, por causa de canções. Por causa de cantos simples. Eu fiquei sabendo do Daniel Almeida, aqui da IBC, tá compondo algumas músicas sobre o livro de Romanos. Só versos
literalmente, para ajudar a igreja a decorar a verdade de Deus. Isso para mim vai ser a salvação, porque é só assim eu consigo decorar alguma coisa. Eu sei que tem mais gente aqui como eu, que não decora muito bem. Nessa época em que a gente é acostumado a anotar tudo, tem um computador, tem lembrete, tem e-mail. Esquecemos de decorar as escrituras e nós precisamos disso. E música é um meio para isso. E como eu disse, não só memorização, mas a música é um meio de propagação. A gente vê isso em Deuteronômio 31, quando Deus manda que o povo cante aquilo para que a palavra de Deus se propague, para que os ensinamentos de Deus se propagassem. E sabe, a gente vê isso ao longo da história da igreja inteira. Nós somos protestantes e quando nós olhamos para a história da igreja, olhamos para Lutero, nós percebemos que a música foi um fator primordial para a propagação da reforma. Lutero escreveu cerca de 37 hinos, e segundo vários historiadores, esses 37 hinos foram mais importantes para a reforma do que a tradução da Bíblia para o alemão. Porque a verdade de Deus transmitida através daqueles hinos mudaram a Alemanha, mudaram a Europa, mudaram o mundo. Estamos aqui hoje por causa basicamente de alguns hinos. Porque aqueles hinos conseguiram propagar a verdade no meio de um povo que não tinha ainda capacidade intelectual de compreender algumas verdades do Evangelho, algumas coisas da Escritura. E existe capacidade imensa na música de propagar a verdade de Deus, de propagar a cruz, de propagar Cristo. Um certo padre jesuíta lamentou uma vez: os hinos de Lutero corromperam mais almas que seus sermões. Que verdade profunda, que verdade incrível, porque nós lemos em Deuteronômio Deus instituindo música como meio de propagação. O metodismo, segundo vários historiadores, só cresceu porque seus hinos eram incríveis e transmitiam toda a verdade metodista através das canções. A verdade as crenças de uma pessoa sendo transmitidas através da música e se propagando por causa da música. Para mim, um dos maiores exemplos, depois de Lutero, é um caso ruim, com o caso de Ário. Ário ele foi um herege do século IV. Ário ele foi o primeiro homem, basicamente, a negar a divindade de Cristo. Ele dizia que Cristo não era Deus, Cristo ele era o Filho de Deus, mas não era Deus. Ele era um super ser, talvez, mas Deus não era. E ele escreveu um livro. Esse livro ficou um pouco popular, propagou um pouco as ideias dele, mas não fez um grande estrago. Até que ele compôs músicas. O que ele compôs músicas, o povo e os marinheiros cuidaram de levar todo o ensino ariano por todo o mundo, talvez. Por causa de algumas músicas que Ário escreveu, toda a teologia da época foi abalada, todo o concílio de Niceia, de 325 d.C., ocorreu unicamente para acabar com as heresias que Ário pregava através de suas canções. Que quando ele escreveu um livro, quando ele pregava, ele teve um impacto, mas não grande, mas foram as músicas dele que acabaram com tudo. O poder da música usada para o mal, para pregar falsos ensinos, falsas doutrinas, é imenso. Nós vemos isso muitas vezes nos shows que nós vamos trabalhar. Nós vamos entregar panfletos e é devastador. Pessoas que pregam alguma coisa com tanta veemência, a gente pergunta, mas onde a Bíblia fala sobre isso? Não sei não, mas a canção de tal cantora fala isso. Mas é a Bíblia? Não sei não, ela deve saber. Porque a música tem esse poder de ensino. E se nós usarmos a música de um modo bom, nós usarmos a música mostrando na Escritura onde está cada coisa, onde está Deus, onde está o Evangelho, onde está a verdade. Isso pode parecer uma conferência para músico, mas é uma conferência para a igreja. Porque vocês cantam todo domingo e vocês são os principais propagadores da verdade de Deus. São os principais memorizadores da verdade de Deus. Sabe, segundo vários irmãos, o unicismo no Brasil, a doutrina de que não existe trindade, começou a crescer no Brasil por causa de uma banda unicista que começou a fazer sucesso entre as igrejas. E o unicismo no Brasil começou a crescer por causa disso. O calvinismo nos Estados Unidos começou a crescer por causa começou a crescer no subúrbio e começou a crescer em algumas comunidades pobres por causa do rap. Alguns cantores que eu amo e que eu aprecio muito começaram a cantar o calvinismo, as doutrinas da graça através do rap. E muitas pessoas começaram a ser acordadas por causa disso. Tem um amigo meu no sul do país que disse que começou a crer em verdades acadêmicas e profundas com relação à expiação e à morte de Cristo por causa da argumentação de uma música que trazia conteúdo profundo sobre a verdade de Deus e sobre a expiação de Jesus. Será que nós temos noção do poder que a música tem de ensinar, propagar, memorizar Deus? Memorizar o Evangelho? Sabe, eu estava conversando ali atrás com
o amigo meu da lojinha ali. Ele falou sobre o William Wilberforce. E eu lembro quando ele escreveu no diário dele sobre talento desperdiçado. Ele chorava muito e ficou muito triste simplesmente por causa de talento desperdiçado. E sabe, nós percebemos que a música tem um poder incrível. E muitas pessoas que são talentosas com música não usam o poder que essa música tem. Muitas pessoas precisariam se lamentar como Wilberforce lamentou. Existe um talento e vocês estão desperdiçando cantando bobagens. Cantando nada, pouca coisa. Para concluir esse ponto, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração está cheio da verdade de Deus, da doutrina de Deus, do conhecimento de Deus, devemos cantar músicas que reflitam isso. Reflitam o conhecimento de Deus, reflitam a Escritura, reflitam o Evangelho, reflitam aquilo que cremos sobre Deus. Nosso segundo ponto, e não se preocupem, os dois próximos pontos serão mais curtos, justamente porque são servos do primeiro ponto. E a música cristã deve ser centrada nos atributos de Deus. A música cristã deve ser centrada no que Deus é e no que Deus faz. Se nós chamamos nossa música de louvor, ela precisa ser um louvor. Louvor, se você olhar no dicionário, significa elogio. E por que você elogia alguém? Por causa de um êxtase mítico que entre você, ou simplesmente porque ela tem atributos que são elogiáveis? Em Isaías 5:12, Deus fala sobre beberrões que possuíam harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, mas que não olhavam para a obra do Senhor, nem consideravam as obras de suas mãos. Ele falando sobre bêbados. E me desculpe, mas nosso louvor hoje em dia é bêbado. Nós temos harpas, temos bandas, temos instrumentos, mas nós não olhamos para as obras do Senhor. Nossa música não expressa as obras do Senhor, não expressa o que Deus é, não expressa o que Deus faz. Somos como esses beberrões de Isaías 5. Sabe, quando nós olhamos para os salmos, nós vemos que os salmos são lotados e repletos de porquês para louvar. Os salmos vivem dizendo por que você deve louvar. Por que nós devemos louvar a Deus? Por que nós devemos tecer elogios a Deus? Eu quero ler uma série de textos aqui dos salmos, eu não vou dar as referências, são muitas. Mas perceba o padrão. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E porque a sua benignidade dura para sempre. Por que devemos louvar a Deus? Porque Ele é bom e porque sua benignidade dura para sempre. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Por que devemos adorar ao Senhor? Porque Ele tem uma santidade que é bela. Louvarei ao Senhor porque o Senhor é bom. Louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Todos os reis da terra te louvarão e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Veja o padrão aqui desses versículos dos Salmos. Por que devemos adorar? Por causa de algo que Deus é, ou por causa de algo que Deus faz. É o padrão de todo o livro dos Salmos. Por que adoramos? Porque Deus é algo, ou porque Deus faz algo. Será que é essa a mentalidade daquilo que temos cantado? Quando estamos cantando? Será que essa é a mentalidade que é passada através do nosso canto? Através do nosso louvor? Será que esse é o conteúdo daquilo que cantamos? Será que esse é o conteúdo das nossas músicas? Os atributos de Deus? Quem Deus é? Nós vemos isso pregado nos Salmos, mas também vemos isso exemplificado nos Salmos. Os Salmos é o livro da Bíblia que mais fala sobre Deus. Mais fala sobre quem Deus é, mais fala sobre quem Deus faz. É um livro sobre música. Paul Washer diz que se você for escrever um livro sobre os atributos de Deus, mais da metade desse livro sai dos Salmos. Porque não existe livro na Bíblia que fale mais sobre Deus. Deixa eu pegar aqui uma escala pequena. Nos 50 primeiros Salmos, nós temos 1.334 referências a quem Deus é e ao que Deus faz. Referência pra caramba. Nós pegamos uma escala menor, nos 10 primeiros Salmos são 160 referências. E se nós pegarmos uma escala menor ainda, Salmos isolados, no Salmo 18, que tem 50 versos, existem 122 referências a que Deus é e o que Deus faz. No Salmo 21, que tem 13 versos, 41 referências, Salmo 25, 22 versos, 61 referências, Salmo 27, 14 versos, 41 referências. Será que nós seguimos esse padrão? Nós podemos ficar aqui a noite toda. Salmo 28, 9 versos, 25 referências. Salmo 31, 24 versos, 61 referências. Salmo 33, 22 versos, 53 referências.
Salmo 40, 17 versos, 40 referências. E se nós formos até os 150, nós vamos encontrar números que me deixam maravilhados. Será que se nós compararmos isso com os cantos de hoje, nós encontramos todas essas referências? Tanta ênfase assim em quem Deus é, tanta ênfase assim no que Deus faz, tanta ênfase assim em Deus, e sendo remetidos ao primeiro ponto, uma música que ensina sobre Deus, que ensina sobre quem Deus é. Se existe uma coisa digna de se conhecer, e é Deus e quem Deus é, e o que Deus faz, e como fazer para agradá-lo. Será que nós temos seguido esse padrão? Quando eu falo sobre ser músicas que são baseadas em Deus, não só músicas que citem os atributos de Deus. Não são músicas que digam que Deus é amor, ou que digam que Deus é justiça. Claro, músicas assim são boas, cantamos algumas aqui. Mas não são músicas que citem, mas que expliquem os atributos de Deus. Nós vivemos num tempo de completo desconhecimento de Deus. E nós precisamos entender o que nós cantamos a Deus, os elogios que damos a Deus. Entender os elogios que damos a Deus é fundamental. Por exemplo, todos conhecemos Nelson Mandela. Lutou contra o apartheid na África do Sul. E ele foi preso e depois de um tempo ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sabe, por que ele ganhou o Prêmio Nobel? Alguém arrisca dizer? Por que Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel? Porque ele lutou pelos negros. Ele fez algo louvável, ele fez algo digno, ele se sacrificou pelas pessoas. Então ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Agora imagina se nós chegamos na comissão julgadora do Prêmio Nobel e dizemos, por que Mandela ganhou o Nobel da Paz? Sei lá, ele é digno. Como assim? Ele merece. Sim, mas Não, o Mandela merece. A gente acha essa galera no mínimo louca ou algo parecido. Basicamente nosso louvor hoje é parecido. Mas porque você está dizendo que Deus é amor? Porque ele ama. Sim, mas como assim ele ama? Ele ama. Como assim Deus é justiça? Ele é justo. A Bíblia diz que ele é justo e acabou. Nós vivemos num completo desconhecimento dos atributos de Deus e do que Deus é e do que Deus faz. Se você chegar por aí, às vezes a gente faz algumas dinâmicas nos lugares que vamos e perguntamos o que Deus é para você. A resposta mais profunda que temos é tudo. As pessoas sabem definir melhor seus colegas de trabalho do que o Deus que servem. E entender o conceito é importante porque, como diz um certo escritor, às vezes nosso louvor é como entregar para Deus caixas que possuem escrito: eu te louvo, ou eu te amo, eu te adoro, justo, soberano, poderoso. Entregamos para Deus essas caixas e quando ele pega a caixa, ele abre e não tem nada dentro. Porque nós damos para Deus o conceito, mas não há o conceito, o que significa aquele conceito no nosso coração. Damos a palavra justo, mas nosso coração não entende como é que a justiça se manifesta. O louvor vazio. É dizer pra minha namorada que ela é linda e não tem nenhuma noção de beleza na minha mente. É dizer pro meu amigo que ele é legal e não tem nenhuma noção de o que é alguém agradável na minha mente. E sabe, isso é importante porque ao longo da história da igreja nós vemos casos terríveis com isso. Nós vemos Ário, o herege que eu falei agora há pouco, que ele, embora negasse que Jesus fosse Deus, ele professava todo o credo apostólico. Quando o credo apostólico falava que Cristo era o Filho de Deus, para ele, sabe, ele abraçava aquilo. Mas o conceito de Filho de Deus ele não queria aceitar. Nós olhamos para Lutero lutando contra Deus, porque para ele justiça de Deus era um termo horrível. Um Deus mau com um porrete batendo no pessoal. Até que ele tem uma mudança de mente, percebe que justiça fala de Deus justificando homens. Então a doutrina da justificação pela fé começa a se desenvolver nele. Nós vemos os grandes expoentes do teísmo aberto no Brasil. Homens no Brasil que usam palavras que dizem, sabe, abre aspas, Deus não está no controle. Fecha aspas. Um Deus que não sabe de nada, eles dizem que Deus não está no controle, Deus não sabe o futuro, Deus não preordena nada, Deus não destina nada, mas glória a Deus, Ele é soberano. Eles abraçam o termo soberania, eu creio, mas o conceito de soberania é totalmente negado. Nossas músicas repetem palavras, repetem conceitos, mas não ensinam esses conceitos. Meu melhor exemplo é o termo graça. Quando eu me converti, abandonei todas as músicas que eram seculares, me pregaram vão isso e eu acreditava nisso, tudo que era música secular eu joguei fora, só escutava louvor, passei 2 anos sendo consumidor compulsivo de música gospel brasileira, de tudo, do maior sucesso ao menos sucesso. E a palavra que eu mais ouvi se repetir era a palavra graça, ou a palavra glória. Sempre, graça e glória, graça, então trava a língua. Glória, graça, glória, o tempo todo. E com 2 anos de crente, eu não fazia a menor ideia do que significava graça, além de saber que era um favor imerecido, mas nada com mais profundidade que isso. E glória. Glória, o que é glória? É o quê? É uma luz que vem? O que é?
Demorei anos para conseguir desenvolver, depois de um tempo, depois de muito estudo bíblico, para descobrir o que é glória. Porque eu passei 2 anos ouvindo isso sendo repetido, e não sabia o que significava. A gente vê isso sendo exposto em Apocalipse 15, 3 e 4. Os versos que eu recitei agora há pouco. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das Nações. Quem não temerá não glorificará o teu nome. Então ele vai dizer por que não existe ninguém que não glorificará a Deus e por que não existe ninguém que não temerá a Deus. Ele diz, pois só tu és santo. Por isso as nações virão à tua presença e te adorarão. E ele vai dizer porque todos virão à presença de Deus e adorarão a Deus. É porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Porque quem Deus foi manifesto para o povo, até aqueles que estão condenados vão se prostrar e adorar. Simplesmente porque quem Deus é e o que Deus faz será manifesto a toda criatura. Por que não trazer para esse plano essa verdade futura? Por que não manifestar no momento de adoração quem Deus é? Por que não manifestar no momento de louvor o que Deus faz? E assim, nenhum joelho se aguente diante da maravilhosa graça de Deus. Diante do maravilhoso poder de Deus. Diante do poder de Cristo. Por que não fazer isso? Para mim o Salmo 105 é um bom exemplo. Tanto do primeiro ponto quanto do segundo ponto. O Salmo inicia nos versículos 1, 2, 4 e 5, dizendo, louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazer conhecidas as suas obras dentre os povos. Ele cria um paralelismo entre louvar ao Senhor e proclamar e fazer conhecidas as suas obras. Verso 2 continua, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Outro paralelismo entre cantar a Deus e falar das verdades de Deus. Ele diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos justos juízos de sua boca. Existe um paralelismo constante entre louvar a Deus e proclamar a Deus e pregar a Deus, lembrar de Deus, lembrar do que Deus é, do que Deus faz. E esse próprio Salmo, ele que manda que nós façamos esse paralelismo, essa relação entre louvar e proclamar, ele traz um exemplo disso. E nos versos 8 a 10 ele fala sobre o chamado soberano de Deus a Abraão no estabelecimento de Israel como povo da aliança. Nos versos 16 a 23 ele fala da fidelidade de Deus ao patriarca José. Nos versos 23 a 38 ele fala da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito e dos milagres que iam com esse povo. Nós temos uma ótima lição da história redentiva do povo de Deus no próprio Salmo que cria um paralelismo entre proclamar e adorar. Nós temos um exemplo assim, moderno. Eu procurei e não achei. Nós temos um exemplo na nossa música gospel brasileira, em que a verdade de Deus é proclamada, há um ensino conciso sobre Deus, e esse mesmo ensino, exemplificado e explicado e aplicado, são raras exceções. Raríssimas. Sabe, um dos pontos principais porque precisamos de músicas que expliquem Deus e que mostrem quem Deus é por causa da nossa falsa adoração. Se nós olharmos para o 4º mandamento que manda não criarmos imagens de escultura para adorar, existe uma aplicação muito mais profunda nisso. Porque Jesus, quando ele veio em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele foi nos 10 mandamentos e trouxe alguns ensinos mais profundos sobre os 10 mandamentos e disse que não só adulterar, mas olhar e desejar, não só matar, mas ter ódio no coração. E ele diz, e eu aplico o 4º mandamento como não só criar imagens de escultura, mas criar imagens mentais de adoração. Criar alguma imagem de quem Deus é e adorar essa imagem. Desculpa, mas os momentos de maior idolatria no mundo são os nossos cultos evangélicos. Porque nós adoramos um Deus que criamos com a mente. Nós inventamos um Deus com os atributos que queremos e é esse Deus que amamos e adoramos. Quase nunca é o Deus da Escritura. Raramente. Raramente. Sabe, alguns psicólogos dizem algo interessante. Quando você gosta de alguém, começa a se interessar pela pessoa, não é pela pessoa realmente que você gosta. Você gosta de uma projeção que você criou dela. Então, a partir do momento que você vai conhecendo a pessoa, toda a sua projeção vai sendo moldada à realidade. E se a partir do momento que você conhece a realidade sobre aquela pessoa, você continua gostando dela, aquilo passou de paixão e agora é amor. Eu acho que isso fala uma verdade interessante sobre Deus. Porque nós temos essa imagem mental, essa projeção de Deus que amamos. Mas nós começarmos a nos aproximar de Deus e do estudo de Deus na Escritura, no canto, nós começaremos a ter essa projeção trocada pela realidade de quem Deus é. E muitas vezes percebemos que era só paixão, e não amor. Amávamos o Deus que criamos, mas não o Deus da realidade.
Quando nós lemos em João 4, vemos a história da mulher samaritana, que Deus disse que ela adorava quem ela não conhecia. Acho que é um exemplo claro. Nós adoramos um Deus que não conhecemos, muitas vezes. E a música tem um papel muito primordial. Claro, não negligenciando a pregação. A pregação tem um poder muito maior de ser vasta no ensino e profunda no ensino, mas em termos de memorização e propagação, a música tem o seu papel. Não podemos negligenciar disso. Em Deuteronômio 6, Deus profere maldição a quem adora falsos deuses e diz: não sigam outros deuses, pois o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso. A ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Será que temos sido falsos adoradores e adorado um Deus que criamos com a mente? Temos adorado o Deus verdadeiro, Deus de Israel. E a nossa terceira e última afirmação é: logo, logo, a música cristã deve expor Cristo. Logo, a música cristã deve expor Cristo. Iago, por quê? Como assim logo? É porque essa não passa da conclusão lógica das duas outras afirmações anteriores. Deixa eu explicar. A primeira afirmação diz que a música deve ser baseada nas Escrituras. E uma música baseada nas Escrituras é uma música baseada em Cristo. Jesus, ele fala com os mestres da lei, diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. São as Escrituras que testificam de Jesus. E se nós compomos músicas que pregam verdade das Escrituras, vamos compor músicas que pregam verdade sobre Jesus. Ele falando com os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, 27, ele diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes que dele se achava explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Em todo o Antigo Testamento, Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que lá tudo testificava dele. E se nós vamos compor músicas baseadas nas Escrituras, nós vamos compor músicas baseadas em Cristo. Porque Jesus, ele é tudo na Escritura. Jesus é tudo na Escritura. Nós não temos essa noção porque nossas pregações não trazem essa verdade. Mas entenda sobre quem a Bíblia fala. Sobre quem a Bíblia fala. Ela fala sobre mim? Ou ela fala sobre Cristo? Nós vemos pregações em que, sabe, o Antigo Testamento, Davi e Golias. Sabe, você é Davi, vença seus gigantes. Ou então sobre todas as outras passagens, você é Esté, vá lá, enfrente o rei. Mas será que nós somos Esté, nós somos Davi? Ou Cristo é? Sabe, Jesus é Adão. Que não um Adão que pecou, mas um Adão que venceu e a sua vitória foi imputada sobre nós. Ele é o cordeiro que foi morto no Éden para cobrir a nudez dos pecadores. Ele é a árvore da vida que traz vida eterna para aqueles que o recebem e comem dele. Ele é Abel que seu sangue clama não por condenação, mas por justiça. Ele é Abraão que saiu da terra para andar para outro país desconhecido, para criar um povo incontável. Ele é Jacó que recebeu a nossa ferida a lutar por nós. Ele é Moisés guiando o seu povo. Ele é a rocha de Moisés vertendo água. Ele é o galho lançado na água amarga. Ele é Jó, o justo que sofreu. Ele é Davi vencendo os gigantes que iam nos derrotar. Ele é Esther indo diante do rei interceder pelo povo. Ele é Jonas sendo lançado no mar para salvar a tripulação. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é o templo, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é o sacrifício, ele é a luz, ele é o pão, ele é o dízimo, ele é o sábado, ele é tudo. Cristo é, não você. Cristo é o conteúdo da Escritura. Cristo. Se compomos músicas sobre a Escritura, compomos músicas sobre Cristo. Nossas músicas falam sobre quem? Sobre Jesus, primordialmente? Ou sobre você? Mim, eu. Gosto muito de uma história de Spurgeon, que ele conta em um dos seus livros, em um dos seus sermões, e que ele conta a história de um jovem gaulês. Aliás, de um velho gaulês. Esse velho gaulês estava ouvindo um jovem pregar, e era um sermão bombástico, arrasador, daqueles que, sabe, você sai dizendo, uau! E aquele velho, muito sábio, o jovem foi no velho e perguntou, o que você achou do meu sermão? E o velho, eu não dei nenhum valor a ele. Mas por quê? Minha pregação foi muito boa. Foi, mas não havia nada de Cristo no seu sermão.
Ah, mas o meu texto não apontava nessa direção. Não era sobre Cristo o meu texto. Meu amigo, todo texto aponta nessa direção. Eu não vejo a coisa assim. Então o velho respondeu: amigo, vou lhe dizer como é que se prega. Em toda pequena cidade da Inglaterra, existe uma estrada para Londres. Não importa quão pequena seja a cidade, ela pode não ter estrada para nenhum outro lugar, mas com certeza há uma estrada para Londres. Pregar, meu amigo, é o seguinte: de todo pequeno verso da Escritura, há uma estrada que leva para Cristo. E pregar é fazer o quê? Pregar é ler a Bíblia e orar: Deus, como eu faço, indo a partir desse verso, chegar ao Mestre? Então, ir pregando, estrada fora. O jovem respondeu: tá, mas e se eu não achar um verso que fale sobre Cristo? E o velho completou: jovem, faz 40 anos que eu prego o Evangelho. Eu nunca achei um único verso assim. Mas se um dia eu achar, sairei do caminho, pularei as cercas, andarei pelo mato, mas não terminarei enquanto não introduzir meu mestre no sermão. Isso é uma verdade sobre pregação, mas a música como pregação precisa viver essa verdade. Precisamos de algum modo levar o tema que pregamos a Cristo. De algum modo levar o tema da canção a Jesus. De algum modo levar ao carpinteiro de Nazaré que morreu para me salvar. Claro, não todas as músicas serão completamente cristocêntricas. Nem todas as músicas serão completamente baseadas nos atributos de Deus. Ou completamente como meio profundo de ensino. Claro que elas sempre serão um pouco mais focadas em um desses pontos do que outro. Mas no conjunto, no canto congregacional como um todo, esses 3 pontos não podem faltar e esses 3 pontos não podem estar negligenciados em nenhuma música. Nenhuma. No segundo ponto eu disse que isso era apenas um silogismo, uma conclusão lógica dos 2 primeiros pontos. O segundo ponto diz que a música é baseada em Deus. Aliás, que a música deve ser baseada em Deus. E uma música baseada em Deus e no que Deus é uma música baseada em Cristo. Colossenses 1,5 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E se nós queremos falar sobre o Deus invisível, sobre quem Ele é, precisamos falar sobre Cristo, sobre quem Cristo é. Se queremos cantar sobre Deus, precisamos cantar sobre Cristo. Porque hoje, Deus é um termo muito vago. Cada um tem o seu Deus, existe o Deus dos muçulmanos, o Deus desses, daquele outros, o Deus de uma denominação, o Deus de outra denominação, Deus de um grupo religioso ou outro. Mas de que Deus nós estamos falando? Precisamos ser específicos. Estamos falando de Cristo. Estamos falando de Jesus, aquele que nasceu sem pecado da Virgem, que cresceu, que pregou e realizou milagres e que levou no madeiro o meu pecado. E toda a ira de Deus deveria cair sobre mim. Ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. E hoje intercede por nós diante do Pai. É esse Cristo que pregamos. Deve ser esse Cristo que cantamos. Não qualquer Cristo. Cristo é o tema principal da Escritura. O tema principal. 1 Coríntios 15, 3, 4, Paulo usa uma linguagem interessante. Ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele está meio que trazendo o que é principal no Evangelho. O resumão, por assim dizer. E ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo é o tema principal do Evangelho. Nós precisamos e isso precisa ser o tema principal de nossas canções. O mundo quer tirar a paixão que nós temos por Cristo. O mundo quer tirar de nós o amor que temos por Cristo. E ele muitas vezes usa a música e agora o mundo está usando a música cristã, ou dita cristã, para tirar de nós a paixão que temos por Cristo. Com músicas que não expõem Cristo, músicas que não falam de Cristo, músicas vazias de Jesus e que no máximo citam Cristo, mas não explicam sobre Cristo, não falam sobre a obra de Cristo, não expõem detalhadamente, teologicamente, a verdade de Deus de um modo que possa constranger as nossas mentes e que a luz nas nossas mentes possa aquecer os nossos corações e transbordar em louvor. O mundo tem tirado a paixão de Cristo de nós através de música, muitas vezes através de música religiosa. Para concluir esses 3 pontos que foram citados, a diferença entre as músicas que cantamos e o canto do mundo não está simplesmente no ritmo ou em qualquer outra coisa, está no objetivo. O nosso objetivo é pregar as verdades de Deus, é pregar sobre quem Deus é, pregar sobre quem Deus faz e exaltar o Cristo que nos salvou. Esse é o tema principal, esse é o motivo principal. Estou já encerrando, sei que já passamos do horário. Tem uma última pergunta, um último ponto. Quero ser rápido. E sei que se eu terminasse agora, as pessoas iam gostar, talvez, e iam apertar minha mão depois.
mas eu creio que eu vou desagradar algumas pessoas agora por falar o que farei. Mas a pergunta é, nós no Brasil temos vivido isso? Nós no Brasil temos vivido essas verdades? Temos vivido no canto que cantamos nas nossas igrejas, na sua cidade. Nós temos cantado músicas que estão dentro desses princípios. Creio que Deus repetiria hoje com a mesma linguagem que ele usou em Amós 5:23. Ele diria, afastem de mim o som de suas canções e a música de suas liras. Porque nossas músicas possuem tudo, menos conteúdo sobre Deus. No mundo dizemos, Deus eu te amo, Deus eu te adoro, Deus eu te quero, mas nunca expressam o porquê disso, como isso se aplica, nunca expressam os atributos de Deus que dizemos amar, não seguimos o princípio bíblico. Sabe? Nós estamos, para mim, eu acredito que no 3º século de afundamento na música. Falam muito de avivamento na nossa música, mas estamos vivendo um verdadeiro afundamento. Estamos afundando para o fundo do poço a cada dia. Temos no século XVIII, com a criação dos acampamentos cristãos, que virou moda e começaram os cânticos de intimidade. Músicas repetitivas, músicas sem muito conteúdo, focadas em trazer aquele sentimento de intimidade com Deus. Começou-se a perder o conceito de música como ensino, mas música apenas como experiência. Começou também a ideia do inário congregacional. Antigamente os inários eram compostos por teólogos e os teólogos compunham inários e colocavam seus ensinos, as suas crenças sobre Deus, até que as denominações começaram a compor inários e perceberam que existiam dentro da mesma igreja pessoas que criam coisas diferentes com relação à mesma coisa. Então, como não afastar essas pessoas? Eles não queriam perder seus membros, claro. Você acha que essa ideia de mega igreja só existe no século XXI, você está enganado. Então, o que eles fizeram? Começaram a compor inários com músicas que não fossem tão diretas, sabe? Que não fossem muito profundas em relação a alguns temas, que usassem palavras dúbias, que cada pessoa pudesse interpretar como bem quisesse. No século seguinte, século XIX, aliás, século XX, nós tivemos o movimento hippie, basicamente muitos hippies se convertendo a Cristo, verdadeiramente ou não, não sei. E eles começaram a buscar na música da igreja o que eles buscavam na música do mundo. Experiências, sensações, experiências. Se você vê coisas como o Festival de Woodstock, você vai perceber que coisa louca era aquela pessoa rolando e pulando e fazendo gestos estranhos. Na busca por experiência, e algumas igrejas em 1960 começaram a dar vazão a isso, e igrejas como a Calvary Chapel começaram a abraçar o movimento hippie nesse modo e dar para eles músicas como eles queriam. Corinhos simples, sem conteúdo, sabe? Só repetindo pequenos refrões. Com a terceira onda, com o tempo, a coisa continuou seguindo e foi transmitido para toda a igreja. Século seguinte, século XX, com muitas outras... Século seguinte... Poxa, estamos no 21 agora. Estou num lapso temporal aqui. No século seguinte, no século que estamos, século XXI, nós vivemos, para mim, a pior onda de afundamento da música cristã. Para mim, estamos entrando nessa onda, não estamos no ápice dela. Estamos entrando nesse afundamento da música cristã no Brasil, e eu oro para que possamos lutar contra isso e dar tempo, espero que dê tempo de vencermos isso. Estamos entrando na era do louvor midiático. O louvor hoje em dia está querendo entrar cada dia mais na mídia secular. Muitos veem isso como algo bom, veem como lindo a música cristã está tocando nas rádios seculares, os músicos cristãos estarem indo nos programas seculares. Isso, a certo ponto, é bom. Sabe, devemos ser sal, sair do saleiro, estar no mundo. Lógico. Mas, se o sal perder o seu sabor, quem o restaurará? Nós temos buscado a mídia e temos dado à mídia o que eles querem. Nós temos cantado músicas que não confrontam o homem. Temos cantado músicas que não confrontam o homem carnal. Temos cantado músicas, sabe, que permitem que eu continue tocando na rádio. Que eu continue tendo parceria com a Sony. Que eu continue podendo aparecer no programa do Faustão. Isso me dá medo, porque se você olhar o blog e o Twitter de vários músicos no Brasil, eles têm amado isso. Eles têm amado estar na mídia. Eles têm amado estar por aí. E eu morro de medo que continuemos cantando músicas cada vez com menos Deus, com menos Bíblia. Com medo de sermos rejeitados pelo mundo. Sabe, existe cada coisa sendo cantada no Brasil. Sabe, a gente tem uma música que eu prometi que não ia citar nomes na conferência, eu prometi que não ia citar ninguém. Eu vou tentar.
Sabe, em nome da velha e boa ética. E eu espero não quebrar o protocolo, mas nós temos uma música que o refrão inteiro é mandando os homens pularem. Eu pergunto, tá bom, eu aprendi muito sobre Cristo com isso. Então, música que diz basicamente que vai dar tudo certo na sua vida, força, você vai vencer, essa força vem dentro de você, que você é um campeão, você é um vencedor. Tem músicas que pregam basicamente que pregam vingança, sabe? Quem te viu passar por dificuldades e não quis te ajudar, sabe? Quando você estiver bem, meu chapa, porque o cara vai se arrepender. Sabe, eu não consigo cantar essas canções. Não consigo. Mesmo. Desculpa se eu estou ofendendo alguém, eu faço por amor. Essas músicas têm envenenado, essas músicas têm sido como os cantos diários, têm passado mentiras ao povo de Deus. E é porque eu amo a igreja que eu estou aqui, dando minha cara a tapa nesse sentido. Eu não quero ver meus irmãos cantando essas porcarias. Quero ver vocês cantando verdade sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a Escritura. Sabe, o mundo devia odiar a nossa mensagem. No mínimo, o homem carnal deveria odiar a nossa mensagem. Se é verdade que o mundo odeia Deus, como dizem Efésios 2, se é verdade que não há quem busca Deus e os homens são repulsíveis à verdade de Deus, como diz Romanos 3, se é verdade que se chamaram de Belzebu, o mestre da casa, o que dirá dos seus servos? Se o conteúdo do evangelho vai de encontro ao homem carnal, como é que nós podemos estar cada dia cantando músicas cristãs para o mundo e o mundo amando as nossas músicas? Quando eu vejo na parada gay músicas gospel sendo cantadas, eu não vejo isso como uma vitória. Eu vejo isso como uma grande vergonha. Isso é uma vergonha. Porque você não vê música com conteúdo sendo cantada. Você vê essas porcarias que compõem por aí. Que não falam nada sobre Deus. Que qualquer um ouve e interpreta como quer. Eu li uma reportagem sobre, sabe, na Europa, um ateu que fazia parte de um coral cristão. Um ateu assumido. E foram entrevistar esse cara e perguntaram, sabe, por que você está fazendo parte do coral? Você não se sente, sabe, estranho? Eles são cristãos, você é ateu. Não, eu gosto daqui porque basicamente as músicas falam sobre autoestima e sobre como você é consigo mesmo. Isso é bom pra mim. Eu gosto de estar aqui, eu não me sinto confrontado. Ele usou essas palavras. Essa é uma verdade que já chegou no Brasil. Na missão GAP, onde a gente trabalha muito com escolas e uma vez estavam tentando evangelizar um professor ateu de física. Ele começou a cantar todas as músicas gospels do momento. Sério, todas. Começou uma, eu fiquei calado, ele começou outra, cantou o refrão de uma terceira, puxou pra quarta. Quando ele estava na quinta, eu perguntei, você tem algum familiar evangélico? Ele não, é porque eu gosto, sabe, essas músicas fazem me sentir bem. Homens que ouvem a nossa mensagem, recebem a nossa mensagem através do canto, e que não são confrontados por essa mensagem. É uma mensagem que vai no coração do homem e simplesmente amacia o ego do perdido. Será que é isso que deveríamos cantar? Será que é essa a verdade que deveríamos estar cantando? Músicas que vão em rede nacional, músicas que são cantadas em redes nacional, o mundo adora, os homens amam. Puro mercado. O puro mercado latino, semana passada, o cara do Bunda Lelê, disse que quer cantar música gospel. Ele não quer virar evangélico, assumido, ele disse, eu não quero virar evangélico, mas acredito que posso cantar sobre Deus, a gente tem que estar de olho no mercado, né? Até o mundo já percebeu que a música gospel está completamente mercadológica. Aliás, o mundo percebeu. A igreja ainda não. Nós ainda temos uma ideia romântica de que muitos dos nossos músicos são ministros do evangelho verdadeiramente, que amam a palavra e que querem expor Deus. Eu temo que nós estejamos enganados. E não pense que eu digo isso sem dor, sem lágrimas, sem oração. Já chorei muito. Sempre que vai algum cantor gospel na televisão, eu sempre ligo para alguém, boto no Twitter do Cante, me ajoelho e digo, Deus, pelo amor de Deus, usa essa pessoa para pregar alguma coisa. O mundo está olhando, o Brasil está olhando para essa pessoa, usa ela para pregar o evangelho, para cantar o evangelho. E a melhor pregação que tivemos até agora foi sobre como Jesus nos molda por dentro e por fora. Que durou uns 5 segundos. Eu me sinto envergonhado. No mínimo. A questão é que isso não é o fruto. O problema da nossa música não é o fruto, não é o fim em si mesmo. Nossa música não é ruim em si mesma. A nossa música ser ruim é apenas um fruto da raiz mais profunda. Que é nosso ensino, nosso conhecimento de Deus ser ruim. Nós temos o conhecimento correto sobre Deus, nossa música pregará a verdade sobre Deus. Mas se nosso conhecimento de Deus é deturpado, infelizmente, não pregaremos nada muito coerente.
Então minha oração é que a igreja volte para o conteúdo do Evangelho, e que a igreja volte à verdade de Deus, que a igreja volte a quem Deus é, o que Deus faz. Eu agradeço a Deus porque temos luzes no fim do túnel. Existem músicos cristãos de verdade no país. Homens que são como Elias, são 7.000 que ainda não dobraram os joelhos a Baal, que infelizmente eles estão dentro da caverna, longe dos olhos da mídia, longe dos olhos da igreja, mas homens de verdade, que pregam verdades profundas sobre Deus. Eu agradeço a Deus por vida de homens como os que cantaram aqui hoje. Poucos no Brasil, poucos quem sabe no mundo, não sei. Mas homens que nós podemos confiar, que têm conhecimento de Deus, sabe, que conhecem a Escritura, que transmitem a Escritura com seu canto. Louva a Deus porque existem luzes no fim do túnel. Mas eles ainda são como Elias, sozinhos. Oro para que haja uma nova leva de músicos cristãos no Brasil, verdadeiramente. Então, para terminar mesmo, quero dizer que rapidamente, nós precisamos de uma reforma. Não só na música, mas no todo o conteúdo daquilo que cremos sobre Deus. Existe uma máxima reformada que diz que igreja reformada sempre se reformando. Uma igreja que é sempre buscando Deus, mas sempre querendo voltar cada dia mais às raízes da verdade de Deus. Então eu oro para que nós possamos ser uma igreja assim. Ser uma igreja que todo dia busca voltar a quem Deus é, tanto no nosso conhecimento de Deus, quanto na nossa teologia, quanto na nossa música. Então só quero convidá-los para algo. Quero convidá-los para uma guerra. Quero convidá-los a guerrear. Guerrear pela verdade. Uma guerra pacífica. Uma guerra amorosa. Uma guerra de joelhos. Mas uma guerra. Uma guerra para que nós possamos voltar a cantar as Escrituras. Compositores, vocês que compõem músicas, cantem as Escrituras. Cantem a verdade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo e cantem o conteúdo do Evangelho. Cantem músicas que possam transmitir aos homens a verdade e o conhecimento de Cristo. Músicas que possam revelar às pessoas quem Deus é. E que o ímpio possa ser constrangido pela verdade do Evangelho através do canto. Que antes da pregação ele já possa ser constrangido por Deus. Através da verdade que salva o homem. Ministros de louvor, pastores de adoração. Cantem as Escrituras. Não escolham para o repertório da igreja músicas que tenham pouco conteúdo. Escolham músicas que preguem Deus, escolham músicas que preguem o Evangelho. Escolham músicas que tragam ao povo o verdadeiro conteúdo de Deus. Que tragam ao povo quem Deus é, que possa revelar à igreja o conteúdo da Escritura. Presbíteros, pastores, líderes de igrejas, cantem as Escrituras. Preguem a verdade do Evangelho com amor e não deixem que o seu povo cante besteira sobre Deus. Não permita que o seu povo esteja entoando mantras vazios. Que o povo de Deus possa estar junto, sabe, sobre a sua direção. Vocês vão dar conta disso diante de Deus. Cuide desse povo para que eles possam cantar a verdade do Evangelho, cantar a Escritura, cantar Deus. Cantem vocês também. Cristãos, cantem as Escrituras. Não aceitem que no louvor da sua igreja cantem porcaria sobre o Evangelho. Não permitam que no lugar onde vocês estão cantem falsas verdades sobre Deus. Não cantem, calem a boca, se sentem, saiam do culto se estiverem cantando heresias. Vá no ministro de louvor, eu amei saber da história de uma igreja e que cantaram uma música que cantava mentira sobre Deus no culto. Terminou o culto, toda a igreja foi reclamar com o pastor e com o ministro de louvor. Que aquilo era uma mentira que foi cantada. Devemos ter essa mesma consciência. Abrir nossa Bíblia e dizer, irmão, você cantou isso, mas aqui a Bíblia diz diferente. Você disse que vai dar tudo certo na minha vida, mas aqui, mas o sofrimento cristão. Nós devemos lutar por isso, e vocês cristãos são os principais mobilizadores disso. Deus não precisa de você para mudar o Brasil. Deus não precisa de você para mudar o canto. Mas Ele está te convidando para esse deleite. Participe. Parafraseando um filme brasileiro que eu gosto muito, e é algo que eu sempre digo com meus amigos, em tempos como esse, você só tem 3 escolhas. Ou se omite, ou se corrompe, ou vai para a guerra. E, amigo, quero te convidar a guerrear. Espero que você possa, junto conosco, quer seja se manifestando conosco, abrindo um núcleo na sua cidade, ou simplesmente na sua igreja local, na sua família, nos seus amigos. Oro para que você possa fazer parte dessa guerra. Amém. Vamos orar a Deus?